Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplióCast. Chega mais, AmplióCast no ar, seu podcast sobre a Gen Z para falar de tendência, comportamento, futuro, inovação para essa geração. Eu estou aqui hoje com Vitória Marques. O nosso tema do episódio de hoje é do TikTok ao vinil, como a cultura pop reprograma o nosso tempo. Vitória, fica à vontade para se apresentar. Sim. E para contar um pouco, né, sobre a sua vivência aí de Gen Z a respeito do que está na moda hoje, o que é tendência, quando a gente fala de cultura pop. Claro, olá, estou muito animada de estar aqui. Bom, meu nome é Vitória, eu tenho 26 anos, né, eu até brinco, falo que eu sou zillennial, né? Eu sou geração Z, mas tem esse termo, que foi criado esse termo no TikTok também, né? De zillennial, que é a galera que nasceu ali no começo da geração Z, né? Então eu nasci nesse comecinho, assim, peguei ainda umas coisinhas dos millennials, mas ainda sou muito geração Z, né? Muito Gen Z. E, bom, falando um pouquinho da minha profissão, né? Eu sou redatora e roteirista, e faço roteiros para o YouTube e tudo mais, e trabalhei também por muito tempo, ainda trabalho, né, como redatora em agência de publicidade, e também amo escrever ficção, assim, né, é uma grande paixão minha, estou me dedicando a isso também, e com uma boa Gen Z, assim, eu cresci muito cercada de cultura pop, de tudo que é entretenimento, assim, possível no auge dele, né, nos anos 2000 ali, 2010, então eu sou apaixonada por isso, assim, fiquei super animada de poder falar sobre isso aqui também. Que legal. Vamos começar falando que tá na moda, né? Vamos. Quem são os artistas aí que estão na moda? Vamos falar um pouco dessa cultura pulsante aí, e como que a Gen Z interage, né, nesse meio. Olha, de artistas, eu amo muito música, né, música, assim, é tudo pra mim, assim, tô sempre acompanhando muito, principalmente o pop, que é um gênero que muda muito, né, a todo momento, e é um gênero bem Gen Z, assim, né, e agora ele tá bem Gen Z mesmo, as artistas de agora, assim, acho que as que mais estão no momento mesmo, já ali desde 2020 até agora, né, é Olivia Rodrigo, né, não tem como a gente não falar dela, que ela é como se fosse a Avril Lavigne dessa geração, assim, sabe, bem essa comparação, assim, que fazem, né. Que mais? A Billie Eilish, né? Também a Billie Eilish é uma artista muito autêntica, assim, ela é muito diferente, né? E ela é a cara mesmo da geração Z, assim, e ela é muito geração Z mesmo, né? Ela fala o que ela pensa, sabe? Ela é autêntica, então eu acho isso bem legal, Ela assim. mostra a vida dela também, eu não sigo ela nas redes sociais. Então, a Billie Eilish, ela é muito diferente porque ela é totalmente fora do padrão de artistas que estão fazendo sucesso, assim, né? Que nem a gente tem a Sabrina Carpenter, por exemplo, que também é uma bem forte agora na Gen Z, né? E ela tem essa vibe mais de menininha, a Olivia Rodrigo tem uma vibe mais de roqueira e tal, cada uma meio que tem uma caixinha, né? E a Billie Eilish é meio que fora de todas essas caixinhas, assim, ela veio bem diferente mesmo, e ela não... Eu acho legal que ela... Assim, eu não ouço tantas músicas dela, mas eu acho ela legal como pessoa, porque ela... é quem ela é, assim, ela não se deixa sexualizar, né, que a mídia sexualiza muito as mulheres, né, Exato. Principalmente as mais novas, e ela Sem nunca dúvida. deixou, assim, ela sempre, tipo, não, eu vou usar minhas roupas largas, eu vou na premiação de moletom, sabe, e ela é assim, então eu acho que ela define muito a geração Z também, assim, né, porque a geração Z é uma galera, assim, que... realmente, assim, é autêntica, não quer seguir padrões antigos, sabe? Então, acho que ela é a que mais tem a ver, assim, né? E tem muita gente. Tem a Chappell Roan também, que é uma que tá bem estourada agora, que ela se veste de drag queen, assim. Ela é uma mulher, mas ela se veste de drag queen. E ela é bem diferente também. Esse pessoal, assim, tá bem estouradinho, assim. Cada hora surge um mais estourado, né, no TikTok. Legal, legal. E isso é uma maneira muito rápida, né? Eu acho que o TikTok deu essa capacidade das pessoas transbordarem ali a sua audiência, os seus seguidores, enfim. Sim. E isso vai para o mundo inteiro. Tem alguém, assim, brasileiro que está despontando, que você tem acompanhado, que vale a pena a gente citar aqui? Brasileiro tem bastante também. Eu acho que... eu sei que um que é muito, assim, muito querido pelo pessoal agora é o João, né? Que ele traz uma energia bem Gen Z também, assim.
Nossa, que mais? Tem muita gente. Aqui no Brasil também tem muita gente na cena do rap também, que a galera tá gostando bastante, assim, quem gosta mais, né, do rap, eu também curto um pouco, assim, tipo, várias meninas que estão bem estouradas agora, bem empoderadas, a Ebony, MC Luana, tem muita gente, assim, nossa, é gigante. No Brasil, eu acho que tem mais gente ainda do que lá fora, porque lá fora tem muitos artistas também, mas é bem mais, como é que eu posso dizer assim, bem mais nichado, né? Tipo, mais ali no pop, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos gêneros, né? Tem o MPB, tem o rap, tem o pop também, né? As meninas do pop também. Nossa, é bastante gênero. E como que isso conecta com a forma, né, da Gen Z olhar o mundo, com a forma deles se vestirem, com a forma deles falarem, enfim, como que isso interfere, né, ou influencia, acho que é a melhor palavra, no dia a dia da geração, né? Eu sei que, como você está falando aqui, são vários nichos, né? Acho que a cultura traz isso também. Como que isso interfere, Vitória? Como você acha que isso dita certas tendências, como agora, por exemplo, a máquina digital, né? A fotinho no espelho com a máquina digital, o disco de vinil, a gente estava falando de mangá aqui no último episódio. Que são coisas físicas, né? E parecem super retrô, né? Quando a gente olha para a Gen Z, quando a gente olha no contexto de futuro, as IAs, os drones entregando delivery, enfim, toda essa tecnologia hoje. Como que isso, enfim, dita a tendência e interfere no comportamento do jovem? Olha, eu acho que a criação das tendências, ela mudou completamente, assim, né? Porque antigamente você tinha a tendência ali nas passarelas, né? E era aquilo, nas revistas não tinha muito além, assim, né? No máximo na TV. Mas hoje em dia, eu acho que, principalmente o TikTok, né? Ele é o grande criador de tendências, assim, de verdade. Isso é até uma pauta meio polêmica, assim, principalmente no meio da moda, né? Porque muita gente fala, mas todo dia surge uma tendência nova. Porque realmente todo dia surge o que a gente chama de micro-tendências, né? Todo dia surge uma micro-tendência nova. Então, é uma estética X. É a estética da Clean Girl, né? Que é aquela garota mais clean, que tem tudo organizado, né? Tá sempre com a unha feita, não sei o quê. E o penteado. Então, tem muitas essas micro-tendências, assim, que antes a gente não via tanto, assim, né? Eu acho que era mais... uma moda geral. Tipo, as pessoas estão usando isso, então todo mundo acaba usando isso, né? Hoje em dia tem vários mini nichos, assim, e eu acho que o TikTok influencia totalmente, assim, né? Ele cria todos os dias isso, assim. E até que ponto a gente talvez tenha se questionado muito lá internamente no grupo, porque a gente está sempre olhando, né, a próxima geração, o próximo passo, ou avaliando vários mil reportes de tendência. A gente começou a se questionar se o futuro flopou, né? Porque nesse contexto, né, que você está contando aqui, né, Vitória, que existem várias tendências, mas ao mesmo tempo eu vejo que algumas elas, com a mesma rapidez que elas nascem, elas morrem. Sim. Elas não dão continuidade. Aí fico me questionando, será que isso era uma tendência ou era um meme? Nossa, total. Né? Um surto coletivo. É um surto coletivo, exatamente. Acho que você colocou bem. Nossa, super. Então, acho que nesse sentido, como de fato detectar aquilo que é tendência? Acho que isso é muito difícil, né? Porque existem cheiro de coisas que nascem, que aparecem, que estão pegando fogo ali no TikTok de uma maneira muito rápida, mas às vezes não passou 48 horas e aquilo já acabou, né? As pessoas estão falando de outra coisa. Nossa, sim. Enfim. Então, eu acho que é muito por isso também que essas coisas físicas estão voltando, assim, né? Eu acho que as pessoas estão querendo se apegar de novo a coisas que a gente tinha antigamente e que eram bem mais autênticas, né? Que eram bem mais... Como é que eu posso dizer? Eram bem mais reais, assim. Eu acho que a gente sente falta disso. Por ser uma geração muito digital, né? Que nem a gente ainda assim é a última geração, eu falo que é a última geração que viu ainda as coisas analógicas, né? Porque a gente ainda pegou ali o finalzinho das coisas meio analógicas, né? De câmera, tudo. Mas a gente já cresceu com rede social, com muita coisa digital, né? Então, eu acho que essas tendências também de agora de
comprar, as pessoas estão comprando, né, uma câmera de novo, tipo, aquela Cybershot, né, para poder fazer fotos na estética antiga, estética nos 2000. Então eu acho que é tudo isso nesse sentido de resgatar aquilo que a gente tinha, assim, essa nostalgia, né, e que a gente não tem mais, assim, sabe? Eu acho que talvez, isso é uma questão também que você falou do futuro, né, que falam muito disso, mas a gente tem as estéticas, a moda, tudo muito definidinho, né, anos 80, sei lá, desde os anos 50, né, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, e aí, nossa, mas 2020, né, os anos 2020 vai ser como? Mas o pior é que tem uma estética já, se você para analisar, assim, né, bem ali, quando começou 2020, né, veio a pandemia, tem umas coisas já bem características que a gente daqui a um tempo vai olhar e falar, isso é muito anos 2020, sabe? Então toda década eu acho que tem a sua marca, assim, né? Exato. Mas eu acho que é isso, assim, a Gen Z nesse contexto, né, de nativos digitais, eles nasceram com essa quantidade enorme de ruído, né? Ruído é informação que eventualmente não serve para nada. Eu acho que para saber onde vou, preciso primeiro saber onde estou, quem eu sou, né? Então, acho que talvez esses ícones que traz essa materialização, né, daquilo que ele é, da maneira autêntica. Foi aquilo. Depois vocês cortam aí. Achei que tava... Que medo. Eu acho que esses ícones, eles trazem, acho que de maneira autêntica, né, aquilo que de fato representa, né, eles de alguma forma, né? Então, sim, eu acho que isso é uma forma de materializar isso, né? Então, por isso que essa parte retrô tem tido tanta força nessa geração. Você acredita nisso ou eu tô falando bobagem aqui? Não, acredito super. Eu acho que essa questão também veio muito a partir da pandemia, né? Que eu falo que teve... Eu gosto de pensar que tem um mundo antes e depois da pandemia, porque realmente tudo mudou muito, assim. E eu acho que depois da pandemia, a partir da pandemia, né, a gente ficou muito mais nostálgico mesmo, assim, né? Porque a gente tava passando por um momento muito difícil, então a gente se apegou a tudo que nos remetia aos anos 2000, a nossa infância, por isso que os anos 2000 também voltaram muito com tudo, né, nessa época, em tudo, assim, né, na moda, na música, né, até citando os artistas que eu comentei da geração Z, muitos se inspiram totalmente, né, nos anos 2000, tem a Tate McRae agora, que ela se inspira super na Britney Spears, então todos têm uma referência, assim, do que a gente tinha ali, né, e eu acho que, e aí vieram também os 1000 reboots, né, remakes, tanto que hoje o pessoal tá até cansado de tanto reboot, de tanto remake, né, porque a gente tá nessa eterna onda de nostalgia, assim, porque eu acho que pegou algo mesmo, assim, na gente ali na pandemia, né, de, nossa, como as coisas eram mais simples, como isso daqui era mais legal. Então, eu acho que isso também colaborou muito, assim, pra voltar tudo isso, né, gente que coleciona vinil, e tudo isso voltar, assim. Você sabe que no grupo a gente tem uma vertical, né, a Formou Brasil, que atua no mercado de formaturas de universidade. E quando estourou a pandemia, a gente discutia muito o futuro do mercado de formaturas, né? Olha, ninguém mais vai... Esquece, evento, isso tá dado o fim, o EAD crescendo, né? Curso à distância, a forma de aprendizado mudou também, as pessoas estão, né... sendo mais autodidatas, hoje é mais fácil você aprender de N formas possíveis e tal, então a formatura de universidade, querendo ou não, é a comemoração de um encerramento de um ciclo, né, e a passagem para um outro ciclo. Eu acho que tem muito a ver com essa palavra que você está falando de nostalgia, né, e principalmente de estar com as pessoas que você ama. A gente não sabe muito bem, né, e a Gen Z acho que é algo que é muito característico, né. Eles não é que eles não querem, enfim, ser líderes, ou eles não pensam no futuro, é que até pelo adjunto da própria pandemia, eles viram que, cara, nada é escrito em pedra, assim, que tudo pode mudar, que a vida não é mais linear, né, que aquilo que era de um jeito virou outra coisa completamente diferente, e aí então, vamos viver o hoje, vamos viver o agora, experiências que conectam as pessoas, principalmente aquelas que a gente ama e representam uma passagem importante na vida, vamos comemorar. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente viu o mercado de formaturas voltar a crescer depois de muitos anos de estagnação. Então, foi bem interessante nesse sentido, né? Sim, ao passo que as pessoas estão, teoricamente, mais online, né? Menos presencial,
os eventos voltaram com força total, assim. Então, foi muito interessante isso. E evento é uma forma de experiência, né? De trazer para o presente, né? Então, quanto que evento é importante hoje em dia para trazer a gente para o presente ali e depois deixar de ficar pensando no futuro, ou, enfim, remoer no passado. Nossa, isso é muito interessante. Desculpa, pode falar. Você me falou aqui, a gente estava falando, né, enfim, de cultura. E hoje, ao passo que uma pessoa, né, que tem uma habilidade assim fora do normal, que eventualmente quando ela extrapola essa habilidade, né, no círculo de convivência dela, isso ganha força. Hoje com as redes sociais ela fica famosa e acaba muitas vezes querendo ser copiada, né? Mas a gente tem o outro lado também, de pessoas normais, né, que têm ficado famosas e viraram aí influencers digitais. Como lidar com essa dualidade, né? Será que a gente não está sacrificando assim as nossas referências, as nossas grandes artistas, quando a gente traz para o mundo comum assim essa capacidade de virar um best-seller, de virar uma pessoa super famosa, enfim. Como que isso pode afetar na cultura ou não? Isso traz mais autenticidade, de fato, para essa geração, entendeu? Que tanto uma Billie Eilish pode ser a expressão dessa geração, quanto uma pessoa do interior do Brasil que faz uma coisa específica e que viralizou por conta disso, e as pessoas se identificam naquele comportamento dela. Sim, isso é bem... É uma questão polêmica até, né? Porque muita gente acha que no futuro... Tem até uma frase será que eu ouvi... a gente... Desculpa te interromper. Será que a gente banalizou o processo criativo? As grandes habilidades? Então, eu penso nisso também, porque eu acho que tudo virou uma grande cópia, né? Assim, não cópia, mas acho que uma grande ref, né? Que todo mundo, é ref, é referência. E eu acho que tem uma diferença de referência, né, para plágio. Eu acho que tem muito esse debate assim, hoje em dia, porque muitos artistas a gente vê realmente plagiando mesmo e nem aí, assim, fala que é referência, mas eu acho que a referência é totalmente diferente. Ela serve para te inspirar ali, né? Que nem na questão do processo criativo, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muitas referências, assim, né? Principalmente audiovisuais, assim, de passar a vida toda assistindo muita TV, muita série, novela, filme e tal. E aí, só que aí quando eu tento trazer, né, quando eu trago isso para o meu processo, eu tento sempre pensar, pera, mas é a minha realidade, sabe? Eu tento sempre, tipo, adaptar pro que eu vivo, pro que eu conheço, para onde eu vim, sabe? Zona Leste de São Paulo, tipo, então eu tento trazer isso para o que pessoas como eu também conhecem, né? Porque às vezes a gente acaba, sei lá, querendo se inspirar em algo que não tem a ver exatamente com a nossa essência. Eu acho que a geração Z é muito isso, assim, né? A gente quer se ver nos lugares, nas telas, a gente quer se ver representado, né? Então, enfim, acho que, não sei se fui longe demais, mas acho que faz sentido. Eu acho que existe uma dualidade nesse sentido, né? Eu acho que quando essa é uma geração que preza a autenticidade, e eu entendo isso. Mas, por outro lado, como ela é abastecida de muita referência, que é o que você está falando, será que ela não está perdendo a autenticidade, né? Com essa forma de agir, de se comportar? O que de fato é autêntico nela quando ela está fragmentada, pegando um pouquinho de cada coisa de cada pessoa nas redes sociais? Será que ela não está deixando de viver a própria vida, enfim, só buscando referência ou vivendo a vida, né, dos outros, né? Eu acho que é um questionamento. Eu acho que não tem certo, tá errado, porque no sentido que a gente está passando por um processo de evolução, de transformação. Então é natural que ainda a gente não sabe muito bem aonde vai dar isso, mas eu acredito sempre que o mundo caminha para o melhor. Então, com certeza vai ser uma coisa boa. Mas... Eu penso muito nisso também, só complementando, né? Porque você comentou das redes sociais e eu acho que as redes sociais, elas são muito ambíguas também nesse sentido, assim, porque elas podem ajudar muito, mas elas também, na maior parte do tempo, vão ser vilões, assim, né? Tanto que muita gente fala, nossa, eu, sei lá, tirei um tempo das redes e foi a minha época mais criativa, foi quando eu realmente pude, sabe, criar, porque parece que a gente tá só consumindo conteúdo, né?
e não tá, de fato, criando algo. Então, acho que isso que você comentou faz muito sentido, assim, né, da gente pensar como que tá sendo esse processo criativo de hoje, né? Como que a gente consegue se conectar mais com a gente mesmo e não só absorver, né? Às vezes eu acho que a gente absorve demais e aí fica com muita referência, né? E às vezes não consegue pensar em nada que vem realmente da gente, né? Do zero. E não assim, ser autêntico, totalmente né? do zero, exato. Bom, você me contou que está num processo criativo de escrever um livro. Sim. Né? Então, me conta, eu quero saber um pouco mais. Você como uma autêntica Gen Z, como que é esse processo criativo hoje nesse mundo repleto de informação, de referências, enfim, como que se extrai ali o cerne da vitória ali com toda a autenticidade do mundo para ter tua marca registrada? Olha, o processo criativo, ele nunca é linear, assim, né? Nunca é. E isso é em todas as áreas que eu trabalho, assim, né? Na publicidade é assim, e agora na parte da ficção, né? Que eu quero muito poder seguir também, é ainda mais fora da curva, assim, né? Mas eu acho que o meu processo é muito o que eu comentei de pegar essas referências, mas trazer pra minha realidade, assim, né? Então eu sempre tento... eu gosto, assim, eu gosto, claro, de coisas muito diferentes, mas eu também gosto de um bom clichê, assim, sabe? Eu falo que eu adoro. E eu falo que também a nossa geração é uma geração que voltou a gostar muito do clichê, assim, né? A gente voltou a trazer comédias românticas, coisas mais, assim, que a gente assistia muito, que a gente gostava e que hoje em dia tá meio que em falta, assim, né? Eu acho que tá voltando essa onda da gente ver o clichê como algo bom também, algo legal, assim, né? Então eu gosto muito disso, assim, eu tento sempre pensar... eu acho que a geração é uma geração muito afiada, assim, e tem muita essa coisa de já ter assistido muita coisa, já ter lido muita coisa, né, falando da parte dos livros, então parece que as pessoas sempre esperam mais, né, eu esperava mais, ou sei lá, já adivinhou o plot twist logo no começo, sabe? Então eu acho que tá vindo de novo essa questão do bom e velho clichê, sabe? Aquele livro conforto. Então eu gosto muito dessa vibe, assim, eu tô tentando trazer um pouco isso, né, pro que eu tô escrevendo. Você já assim. começou a escrever? Como que tá o teu processo? Qual que é a etapa que você tá? Então, o meu primeiro livro, eu já finalizei ele, na verdade. Ah, que legal. Aí eu escrevi ele em 1 ano e pouco, mais ou menos, assim, ele foi baseado no intercâmbio que eu fiz para a Irlanda, né? E aí, nesse intercâmbio, eu fui tendo as ideias, fui escrevendo e tal, mas eu escrevi mesmo quando eu voltei. E aí eu terminei mais ou menos no meio, pro final do ano passado, assim, então eu levei 1 ano e pouco, né? Só que foi um processo mais rápido, porque também foi baseado em algumas coisas que eu tinha vivido, eu só criei algumas coisas a mais, sabe? Então foi mais rápido, né? Só que agora que eu tô escrevendo o meu segundo, é totalmente diferente, assim, porque aí é uma história do zero, que eu já penso, assim, desde muito nova, né? E agora eu tô conseguindo tirar ela do papel aos pouquinhos. Aí já demora bem mais, porque aí eu já faço todo um planejamento de criar a primeira ficha dos personagens, depois uma escaleta bonitinha, né? Porque eu acho que esse planejamento é muito importante, assim, pra você não se perder no meio do caminho e não terminar a sua história, porque acontece muito isso, né? Com muitos escritores, assim, eu comecei, não terminei, não sei agora como fazer o meio, como terminar, né? Como que vai ser esse final. Então, falam da importância, assim, do planejamento, né? Eu acho que essa é a principal Sem parte dúvida. antes do processo todo, Exato, assim, sabe? Exato. Coloquei uma meta nesse começo de ano que eu escrevi um livro esse ano, né? Uma meta, Tudo. assim, muito acima da média, porque eu não sou da área, não sou redator, eu não sou... Enfim, mas achei que estava na hora, era um sonho antigo. E comecei a dar os primeiros passos. Comecei a entender como funciona a estrutura, fiz um curso com a editora Gente. E aí foi muito legal. Obviamente, acho que eu não tenho aptidão, né, para escrever um livro de ficção. Então vai ser muito mais das minhas experiências de liderança, né, transportando um pouco, né, para essa geração. Acho que os conceitos de liderança, como aplicar eles na prática, né, com essa geração. Ver se consigo trazer um pouco dessa experiência, né? Já que os nossos collabs ali são todos, na sua grande maioria, da Gen Z. Nossa, e demais. aí, eu acho que uma questão acho que veio à tona é porque quando a gente faz um curso como esse, a gente é preparado, né? Dentro daquela estrutura de roteiro que é usada, acho que para tudo, né? Para o marketing digital, para filme, para série,
etc. A estrutura é muito parecida, só que antigamente não tinha o advento da IA. Então, acho que essa é uma coisa que foi muito questionada ali durante o curso e eu fiz questão também de trazer esse assunto no sentido de que eu acho que a gente perderia a autenticidade se não fosse a gente que escrevesse, né? Total. Se não tivesse um suporte de uma inteligência artificial que a partir do momento que você coloca um roteiro ali, ela pode te ajudar, né, na parte operacional ali, que a gente sabe que é um trabalho hercúleo, mas que talvez não tenha a tua marca registrada, não tenha o teu olhar, enfim. Como que você vê, né, caminhando junto, né, o processo criativo que você precisa ter e a tecnologia? Como que você consegue usar o melhor da tecnologia sem perder essa autenticidade na tua criação hoje? Sim. Nossa, a IA é um assunto, assim, muito interessante, né? Porque muita gente é bem radical, né? Fala, nossa, não, contra a IA, né? Que não é a mesma coisa. Principalmente quando teve agora a trend do Estúdio Ghibli, né? Que começaram a usar as imagens do anime, do artista que faz os filmes. E... Enfim, aí criou toda uma questão, né? Assim, nossa, mas esse artista levou anos para criar essas artes, né? E a IA criou em segundos. Eu entendo muito isso, assim, mas eu vejo muita IA como uma aliada, assim, sabe? Eu não gosto de ver ela como a vilã que vai tirar meu trabalho, apesar de, às vezes, eu achar um pouco isso e dar um medo, né? De, nossa, ela consegue fazer tudo que eu faço. Mas ainda assim, ela não consegue, porque ela chega um ponto que ela não tem mais criatividade, assim, sabe? Ela vai repetir. Tem uma coisa muito humana, né? É um robô, exato. Eu acho que o que difere a gente de qualquer outra tecnologia pensante que seja, talvez até em outro planeta que a gente não saiba, é de fato o poder da imaginação, né? Exato. Que tem a ver com criatividade, né? Como que se dá, né, esse processo? Acho que não é muito bem definido ainda, bem sabido cientificamente falando, mas como que a nossa capacidade de imaginar coisas levou a gente, né, ao patamar que a gente está hoje como espécie, né? Então, acho que foi essa capacidade que nos diferenciou, enfim, lendo Sapiens ali. Eu nunca tinha pensado, parado para pensar nisso, mas faz muito sentido, né? Total. E é bem o que você está falando. Acho que a IA tem uma capacidade extraordinária de concatenar as palavras ali dentro do que você pede para ela, mas ela não tem uma capacidade cognitiva, criativa de conectar os pontos, de imaginar certas situações, de saídas estratégicas, criativas para determinadas histórias. Uhum. Sinto um pouco isso, assim. Nossa, exatamente. Eu acho que ela... como eu falo, né? Eu acho que ela tem que ser a nossa aliada ali para otimizar nosso tempo, né? Otimizar o trabalho. Antes da IA, eu demorava muito mais para produzir os textos de redação, por exemplo, né? Textos para redes sociais. E agora com a IA ela já me ajuda, sei lá, resumir algum texto que eu preciso ler, sabe? Me explicar ali alguma coisa rápida que eu preciso para poder fazer aquele conteúdo, né? Mas eu acho que apenas nisso, assim. E é uma armadilha muito grande, porque ela te deixa acomodado, né? Se deixar, você, faz isso pra mim, faz aquilo. Só que ela não vai fazer como você, né? Então, eu acho que é pensar nessa nossa unicidade, assim, que a gente é autêntico e que a gente tem que seguir a nossa criatividade também, sabe? Deixar ela só ali de apoio ali, né? E é isso, porque não adianta, é um robô mesmo, ela vai chegar a um ponto que ela só vai estar repetindo, ela não vai mais conseguir ser criativa, né? Como a gente. E não adianta, acho que principalmente na literatura, né? Na ficção, eu acho que é essencial, assim, ser algo humano, sabe? Eu acho que sempre foi e tem que continuar sendo, né? Ela pode ajudar no planejamento ali, mas acho que o resto... Você é uma pessoa que se expõe a experiências novas ou até determinados tipos de livros ou de temas, ou você gosta sempre de enfim, ler as mesmas coisas, as mesmas obras, enfim, os mesmos artistas? Eu sou, assim, relacionada à música, eu sou bem eclética, né? Eu sou quase tudo, assim, mas na literatura eu sou mais fechada, assim, eu gosto daqueles gêneros específicos que eu leio sempre, assim, sabe? E aí, de vez em quando, eu leio uma coisa mais diferente ou outra, assim, que nem biografia eu não lia muito, eu comecei a ler mais, assim, de um tempo pra cá, e eu tô gostando muito. Enfim, livros de não ficção também, eu quase não lia, eu lia muito mais só ficção, né? Principalmente drama, romance, literatura juvenil, que eu gosto bastante também. E aí eu
comecei a ler uns livros mais de não ficção, não necessariamente, não assim, de autoajuda, mas uns livros mais reflexivos, e eu achei super legal também, então eu tô tentando me aventurar mais também, porque eu acho que é essencial, assim, né, pra gente que quer escrever, a gente absorver de tudo um pouco, era esse assim. ponto que eu queria entender, né? A importância da gente estar aberto a novas experiências. Sim. E como que essas novas experiências ou novos conteúdos, eles acabam formando essa capacidade nossa de imaginar, de ser criativo, né? E muitas vezes a gente é mais confortável, talvez, fazer as mesmas coisas ou consumir os mesmos conteúdos. Mas se colocar à prova, assim, e estar mais aberto, né? Nesse sentido, acho que ajuda bastante a gente ter um outro olhar para tudo, né? Nossa, total. Um desafio agora muito grande que eu tava fazendo era de 100 filmes, né? Porque meu namorado me deu um quadro de 100 melhores filmes de todos os tempos. Uau. E eu falei, nossa, eu não vou conseguir terminar isso aqui, né? Tipo, eu tenho um livro de 1001 séries de TV que você tem que ver antes de morrer. Eu não vi a metade ainda, né? E aí, não, vi bastante, mas não a metade. E aí eu falei, nossa, não vou conseguir terminar isso aqui. E eu tô quase terminando. Eu realmente levei a sério, assim, né? E tá sendo muito legal, assim. Realmente, tinha vários que eu já tinha visto, mas vários que eu, nossa, só ouvi falar, principalmente quando eu fiz rádio e TV, né, na faculdade, e não fui atrás, assim, então é muito bom. Eu acho que repertório, assim, conhecimento, isso a gente tem que estar sempre atualizando, assim, né, principalmente quem é de comunicação, audiovisual, tudo, porque acho que isso deixa a gente vivo também, assim, sabe? Sem dúvida. E não é um pouco antagônico quando a gente fala de Gen Z, ler um livro, por exemplo? Então, desculpa, peraí. Então, isso é um tópico muito legal, porque o termo, né, BookTok, ele foi um dos mais procurados nos últimos anos, e ele é sobre literatura no TikTok, assim, pra Gen Z, sabe? E não só a Gen Z, mas a geração... Para quem tá ouvindo a gente, assim, explica um pouco o termo para quem não tinha ouvido falar. Sim, book, né, de livro, e talk, né, do TikTok. Então, quando surge, às vezes, alguma tendência muito grande no TikTok, eles colocam a palavra e toque no final, né? Aí virou o BookTok. E isso estourou muito, assim, realmente. É muito louco, porque eu sempre gostei de ler, assim, desde pequena, mas eu fui crescendo, aí fui, né, virando adulta, ficando mais sem tempo, trabalho, não sei o que, eu comecei a ler um pouco menos e eu só assistia muita coisa, né? Assistia, mas não lia tanto. E aí eu retomei isso, assim, muito com o BookTok, né? Que é essa grande tendência de vários livros, assim, e é muito legal porque pega, além da Gen Z, né, pega a geração alfa também, que é essa de agora, né, que é mais nova do que a gente, que geralmente é mais os pré-adolescentes e adolescentes de agora, né. E o BookTok é a tendência dos livros que estão best-seller ou é como se fosse um resumo daquele livro, contando um pouco da história? Então, o BookTok, ele é uma grande tendência, assim, de quem gosta muito de ler, né? E aí muita gente começou a ler ou voltou a ler por conta disso, porque os livros que mais estouravam eram livros, assim, tinha alguns mais densos, né, mais intensos, assim, mas eram livros muito cativantes, assim, tipo Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro que estourou demais, assim, que é uma história super interessante, vai virar filme, mas também tem vários livros com aquele bom e velho clichê que eu comentei com vocês, sabe? Sim. Então acho que isso dá um quentinho no coração, assim, da Gen Z, né, de vários livrinhos agora de comédia romântica LGBT, então é muito interessante, assim. E a maioria não são livros tão longos, o que assim, é bom para quem, né, tá começando a ler ou tá retomando a leitura, né, saindo da ressaca literária, né, que a gente fala. Então, estourou muito, assim, e é muito louco. Muita gente fala, nossa, mas eu achava que vocês não liam mais. E aí eu falo, não, as pessoas estão lendo, a Gen Z tá lendo, assim, pois sabe? Eu conheci uma pessoa nas minhas últimas férias. Ela subiu o Kilimanjaro com a gente ali, ela é médica e ela faz resumo de livro no Instagram. Então ela lê livro e coloca no Instagram lá e tem milhares de seguidores. Nossa, bem demais. Bem bacana. Não, é muito legal. O Wattpad também é uma plataforma que voltou muito, assim, né? Que é um site com milhares de livros de autores novos, assim, né? Pessoas que querem escrever ou só mesmo gostam de escrever fanfic, né? Eu, por exemplo, comecei escrevendo fanfic quando eu era adolescente. E o meu livro, inclusive, o Two for Joy, né? Que é meu primeiro livro, eu publiquei no Wattpad. Eu fui colocando, assim, os capítulos semanalmente, né?
E é muito legal, assim, porque lá você tem um alcance bem bacana, assim, é muita gente, né? Mas também você descobre muita história legal, várias histórias de lá estão virando filme, assim, é muito surreal mesmo, assim, o quanto cresceu, Muito sabe? As bom, adaptações Vitória. principalmente, assim. Que legal, Bem que legal. surpresa boa, na verdade. Sim! Muito bom. Gente, a gente tá chegando pro final aqui. Queria super agradecer a Vitória, o papo foi fantástico. A gente vai ter que ter mais 1, 2 ou 3 Nossa, episódios passou muito rápido. para falar de livro, falar de série, falar de filme, falar de cultura pop. Sim. Eu queria dizer para vocês também que o Ampliocast é uma iniciativa do Grupo Fio Alive e que visa a gente trazer aqui um pouco de tendência, comportamento da Gen Z, né? E para que você aí do outro lado ou se entenda, né, como parte da geração ou de fato é de outra geração e gostaria de aprender um pouco mais sobre ela. Vitória, muito obrigado. Aproveite Obrigada a esse você. momento para deixar, enfim, o teu livro, a tua rede social, enfim, para divulgar o teu trabalho também. Ai, Muito obrigado. perfeito. Obrigada a você, eu adorei participar. Eu olho pra câmera, não sei. Pode olhar pra câmera. Bom, meu livro se chama Two for Joy. Em português seria Dois para a Sorte, né? E ele tá disponível no Wattpad por enquanto, né? Ainda quero publicar aí fisicamente e tudo mais. E meu Instagram e TikTok é @Vic, só V-I-C, D mudo Marx, Vic de Marx. Então é isso. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando e ouviu esse podcast, não esqueça de marcar com o sininho se você gostou e quer ouvir os próximos episódios. E se quer seguir a gente também, saber mais sobre esse episódio e os outros que já passaram, é a nossa rede social, @Ampliocast ali no Instagram. Também a gente tem a rede no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até o próximo episódio.